Que Deus derrame muitas bênçãos nesse dia sobre todos nós, amém? Então, estamos caminhando aí hoje para o terceiro ponto, né? Nós já falamos que, primeiro ponto, por que o sofrimento? Para nos alertar de algo errado. É assim que a dor funciona. A dor também nos alerta para mostrar que algo não está bem, não é? Então nós vimos que o sofrimento também é usado por Deus para mostrar que há algo de errado no mundo, há algo de errado nas pessoas e há algo de errado na gente, né? E aí fomos para o segundo ponto, que o sofrimento nos guia, né? Por que do sofrimento? Porque ele nos guia, nos direciona, faz a gente ressignificar muitas coisas na nossa vida, faz a gente perceber o quanto que nós estamos longe, distante de Deus, né? Então, nós vamos estudar esses dois textos nessa manhã. Romanos 5, 3, versículo 3 e 4, e depois Tiago 1, do versículo 2 ao 4, que são textos bases do nosso estudo nesta manhã, tá bom? Vamos ler primeiramente Romanos 5. Diz assim, versículo 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo do que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Agora vamos lá para Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Muito bem, queridos, eu quero falar hoje, né, sobre o terceiro ponto. Por que o sofrimento? Você já ouviu a frase entre os atletas, né, aqueles que praticam esportes, que não é o meu caso, né? Eles gostam de usar uma frase: sem dor não há vencedor. Olha que interessante. Sem dor não há vencedor. É interessante que a gente escuta muito isso. Às vezes, uma forma diferente, né, a frase, mas com o mesmo significado. Porque os atletas sabem, né, que a disciplina, o esforço, né, e ela causa dor, né? Quanto mais o atleta se esforça, é uma pessoa disciplinada, ele tem fortes dores, não é fácil não. A gente olha esse povo vencendo aí corridas e tantos esportes que tem, mas aquilo exige muito fisicamente das pessoas, exige muito emocionalmente, mentalmente delas. E sem esforço, e obviamente sem dor, não há como vencer, né? Então, você percebe que nesse caso, por que eles então se esforçam, já que eles têm dor, já que eles vão para esse caminho, né, para vencer, para ganhar uma competição? Há algum benefício que compense toda essa dor? Lógico que compensa. Se não compensasse, eles não estariam realizando, né, todo esse esforço físico, né, buscando se aperfeiçoar cada dia na sua área esportiva. Obviamente há uma recompensa, há benefícios. Assim como nós, meros mortais, né? Se a gente começar a praticar exercícios físicos, quantos benefícios nós vamos colher, né, para o nosso corpo? Quantos benefícios vamos colher para a nossa saúde aeróbica, né? No caso respiratória, hipertensão que pode às vezes ser até curada, a diabetes, muitos dizem que se atenua muito com o exercício físico, e é uma série de benefícios, né? O prazer, a felicidade, a alegria, quantas substâncias
quantas substâncias podem ser produzidas através do esporte. Mas todo esporte, todo exercício físico tem a sua fadiga, né? Tem o seu esforço, tem a sua dor, né? Quantas vezes você não fica pensando, vou fazer exercício, depois eu vou estar com a perna doendo, coçando, né? Alguma coisa, um incômodo, um desconforto. Mas quando você pensa nos benefícios que tem por detrás disso, você vai fazendo, não é verdade? Então o exercício pode ter benefícios óbvios, né? Mas e aí você fala assim, mas pastor, tudo bem. A dor vinda do meu esforço, da minha disciplina, a dor vinda dos benefícios que eu vou colher, né? Dos resultados que eu vou colher, obviamente tem uma motivação diferente. Mas me fala aí sobre, e aquelas dores que a gente não escolhe? Né? Aquelas coisas que acontecem que vem de repente e a gente não escolhe, como por exemplo uma enfermidade, um acidente, uma agonia emocional, né? Que benefício essas coisas podem ter na nossa vida, né? Será que existe algum benefício nessas coisas, nessas dores que vêm assim que você além, né, que você não espera? Há alguma coisa que realmente recompensa no final de tudo isso? É uma pergunta, não é? Muito bem, aí a gente vai ter que ir para o texto bíblico que nós acabamos de ler, Romanos 5 e Tiago. Vamos considerar primeiro Romanos 5. Vamos olhar? Olha, o apóstolo Paulo aqui, ele está falando, ele está escrevendo para a igreja de Roma, e ele está falando que as tribulações resulta em perseverança, resulta em experiência, que é caráter, né? E resulta em esperança. Então, Paulo está dizendo que no caso das tribulações, dessas coisas que vêm, que a gente não escolhe, elas têm resultado, ela produz benefícios. Benefícios que nós podemos observar aqui, que são benefícios muito importantes para a nossa vida com Deus, para nosso caráter, para nossa fé. Não é verdade? Então, gente, nós podemos ver aqui que o sofrimento, ele tem a capacidade de nos moldar. Esse é o terceiro princípio. Por que do sofrimento? Para nos moldar, para nos formatar, entendeu? Então, lógico, vamos entender o texto, porque dá a impressão que Paulo gosta do sofrimento aqui, né? Parece que assim é uma coisa que ele está dizendo assim para a gente celebrar quando nós temos problema. Não é isso que ele está dizendo, não. Calma, vamos interpretar o texto. Paulo não era mórbido, sádico, gostava de sofrer não, viu? Calma. O que Paulo está dizendo aqui não é nada de celebrar em ter problema. Não é isso. Ninguém quer ter problema. Você quer ter? Eu não quero. Quero quanto mais paz, mais tranquilidade, a gente, né? A cabeça da gente fica melhor, fica bom, e a gente caminha melhor, a saúde da gente fica boa, né? Mas o que Paulo então está querendo dizer? Se ele não está dizendo que é para celebrarmos como está tendo problema, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que nós temos que nos alegrar com o que Deus pode, com o que Deus quer fazer por nós, para a sua glória, né? A glória de Deus, por meio das nossas provações. Ou seja, Deus, Ele quer nos ensinar, né, através das provações, e isso resultará em glória ao seu nome. Então, a afirmação de Paulo aqui nos encoraja a celebrar o produto final e não o processo doloroso em si. Vocês entenderam?
Paulo está nos levando, mais uma vez, a pensar no resultado final e não no processo em si, que é doloroso. Passar por tribulações é difícil. Mas quando a gente olha essa provação, essa tribulação, com as lentes de Deus, pensando que Deus, então, está usando essas provações para nos moldar, então a gente consegue perceber que há um benefício, há uma recompensa no final de tudo isso, tá certo? Então, Paulo não quer dizer aqui que devemos ter uma espécie de gozo mórbido da morte, da enfermidade, dos problemas, né? Dos relacionamentos rompidos ou um trágico acidente. Todas essas coisas são horríveis, ninguém quer isso. E ele não quer que a gente fique com esse gozo mórbido por essas coisas, não. Deus me livre, não é isso que ele está ensinando. Mas ele está fazendo aqui um lembrete, mais uma vez, daquele primeiro ponto que a gente viu, que essas coisas ruins que nos acontecem é um lembrete tenebroso de que vivemos em um mundo que tem sido corrompido pela maldição dos efeitos do pecado. Foi aquele primeiro ponto que a gente viu, que a dor é um sinal de alerta, não é verdade? Então, nós temos que pegar esse texto do apóstolo Paulo de Romanos 5 e agora vamos olhar o texto de Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4, que lemos, ele fala que devemos também nos regozijar pelos resultados finais dos nossos problemas. Olha o que ele diz. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Então, se a gente pegar essa passagem bíblica de Tiago com a passagem bíblica de Romanos capítulo 5 que lemos, nós unirmos as verdades dessas duas passagens, nós podemos ver como os resultados bons e dignos do sofrimento são perseverança, paciência, maturidade de caráter e esperança. E Deus pode usar as dificuldades da vida para nos moldar, a fim de sermos mais maduros na fé, mais piedosos, mais semelhantes a Cristo. Não é verdade? É isso que o texto está dizendo. Então, quando confiamos em Cristo como nosso Salvador e Senhor, né? Quando a gente entrega a nossa vida a Ele, quando a gente confessa nossos pecados, se arrepende e entrega a nossa vida a Jesus, a conversão, irmãos, não é imediatamente para a gente ser uma pessoa perfeita. A conversão em si é imediata no sentido de que naquele momento Jesus nos justifica e remove a nossa condenação eterna. Contudo, ali se inaugura, né, um caminho que nos leva a uma maturidade, a um crescimento, a um processo de maturidade, a um processo de desenvolvimento da nossa salvação. Uma vez somos salvos, definitivamente somos salvos quando cremos em Jesus, né? Cremos, como disse a irmã Dalva comigo, cremos no sentido de entregar mesmo a nossa vida. A gente se arrepende dos nossos pecados, a gente entrega, faz renúncia e caminha com Cristo. E ali então nós somos conduzidos a um tempo de transformação, de moldagem, né? E aí Deus inaugura ali um tempo de moldagem do nosso caráter. A gente passa a aprender mais a respeito de Deus, a gente passa a aprender mais como agradar com a nossa vida a Deus, né? E o sofrimento entra nesse processo e tem a sua maneira de nos forçar dramaticamente a lidarmos com as questões mais profundas da nossa vida. Ao fazê-lo, nós crescemos e nos tornamos mais fortes e adquirimos maturidade.
Vou pegar um exemplo aqui. Eu sei que minha filha vai escutar isso agora, mas vamos pegar um exemplo da minha filha, Lisa Esther, que está crescendo. Mas esses dias ela reclamou que estava sentindo dores. Mas o que dores são essas? Dores do crescimento, dores nas pernas, né? E para crescer precisa ter dor, né? As crianças, quando estão nessa fase do estirão, né? Elas, né? Assim que dizem os mais velhos, né? A fase do estirão, que eles crescem, começa a doer mesmo, dói o corpo, dói as pernas. Porque é um processo de desenvolvimento, é um processo de crescimento, tá certo? Então, queridos, nós temos que entender, à luz da palavra, que há benefícios, sim, e que Deus nos molda, Deus nos vai formatando, faz como o oleiro, né? Quando está ali naquela roda, né, do oleiro ali, e ele está moldando, né, como vasos nas mãos do oleiro. Isso mesmo, irmã Gisele. E Deus vai trabalhando, vai lapidando, vai transformando, né, cada dia mais. Eu queria ler um texto, uma pessoa que, um homem de Deus, né, e ele fez um relato, tipo assim, ele pegou o que ele escrevia no diário dele e colocou num dos livros. Quer dizer, um dos netos dele, desse homem, pegou o diário desse avô e transcreveu num dos livros que eu já li. E eu vou ler na íntegra. Olha o que ele diz, esse senhor, né? Olha o que ele falou. Os melhores sermões que eu tenho escutado não foram pregados em púlpitos, mas em camas de enfermos. As maiores e mais profundas verdades da palavra de Deus têm muitas vezes sido reveladas não aos pregadores que pregavam como resultado de sua preparação em um seminário e do ensino que receberam, mas àquelas almas humildes que passaram pelo seminário da aflição e aprenderam pela sua própria experiência as coisas profundas dos caminhos de Deus. As pessoas mais alegres que eu encontrei, com raras exceções, foram aquelas que tiveram poucos dias bons e mais dias de dor e sofrimento em suas vidas. As pessoas mais gratas que eu encontrei não foram aquelas que andaram por caminhos de rosas em toda a sua vida, mas aquelas que se encontravam confinadas por causa das circunstâncias às suas casas, muitas vezes às suas camas, e que aprenderam a depender de Deus como só o sabem fazer cristãos como eles. Eu tenho observado que os queixosos geralmente são aqueles que desfrutam de uma excelente saúde. Os que reclamam são aqueles que não têm nada de que se queixar, e aqueles santos queridos de Deus que têm alegrado meu coração sempre de novo ao pregarem de seus púlpitos de doenças, têm sido os homens e as mulheres mais alegres e os mais agradecidos pelas bênçãos do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, nós temos que fazer uma pergunta diante dessa declaração. Como que você responde às dificuldades da vida? Hein? Como é que você responde? Você se tornou melhor ou mais amargurado? Você cresceu na sua fé ou se afastou de Deus? Você se tornou mais semelhante a Cristo em seu caráter ou você deixou que ele o moldasse e ajustasse à imagem do Filho de Deus? Um dos versículos que a gente mais ouve nesses dias difíceis é Romanos 8:28. Que lá fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas aí eu pergunto, como que cooperam todas as coisas para o bem? Como? Como é que elas cooperam?
Bom, eu preciso trazer aqui uma informação, porque muitas vezes a gente usa esse texto fora do seu real significado. Então eu vou explicar para vocês. Por que que Paulo está dizendo que as coisas cooperam para o bem? Vamos lá. Bom, esse versículo, irmãos, de Romanos 8, enfatiza o que Deus está fazendo por nós. O Espírito Santo que habita em nós nos dá vida espiritual. Está lá no versículo 9 desse capítulo 8. Nos assegura de que somos filhos de Deus. Está lá no versículo 16 desse capítulo 8. E nos ajuda nas nossas orações, nos momentos de fraqueza. Sabe a intercessão do Espírito Santo? Isso está lá nos versículos 26 e 27 de Romanos 8. Então, Romanos 8 também coloca os nossos sofrimentos num contexto mais amplo do que Deus está fazendo, de que Deus está cumprindo o seu plano de redenção. E os versos 28 a 39 nos asseguram do amor de Deus para conosco, de que ninguém ou nada pode impedir que Deus faça aquilo que ele se propôs, e que nada poderá nos separar do seu amor. Então, visto de forma apropriada dentro do contexto de Romanos 8, o versículo 28 nos garante poderosamente de que Deus está trabalhando para o bem de todos que confiaram em seu Filho como Salvador. O verso não promete que vamos entender todos os eventos da vida, ou que depois de um tempo de provação nós seremos abençoados com coisas boas nesta vida. Mas ele nos assegura que Deus está cumprindo o seu plano através das nossas vidas. Ele está nos moldando e as nossas circunstâncias, moldando através das nossas circunstâncias, a fim de glorificar a si mesmo. Então, queridos, nós temos que entender isso. Nós temos que entender que é isso que coopera para o bem. Não é outras bênçãos, não é isso. Coopera para o bem porque Deus no final, o resultado final disso tudo é da gente estar mais parecido com Jesus. Você está entendendo? Tem um outro autor chamado Ronlin Davis, em seu livro, ele fala assim: as boas novas não são de que Deus fará com que as nossas circunstâncias terminem da forma que nós gostamos, mas que Deus pode incluir até os nossos desapontamentos e desastres em seu plano eterno. O mal que nos acontece pode ser transformado em uma coisa boa de Deus. Romanos 28 é a garantia de que Deus, que se nós amamos a Deus, as nossas vidas podem ser usadas para que se cumpram os seus propósitos e mais adiante o seu reino. Mas você pode perguntar, como pode dizer que Deus tem um controle das coisas quando a vida parece estar descontrolada? Como é que Deus está agindo então desse jeito? Como pode Ele usar as coisas para a sua glória e para o nosso bem? Aí um outro autor afirma que Deus prova a sua soberania, a não intervir constantemente e prevenindo esses eventos, mas em governando-os e indeferindo-os de maneira que mesmo as tragédias terminam cumprindo seus propósitos finais. Irmãos, Deus sendo soberano do universo, Deus usa todas as coisas da vida para nos tornarmos mais maduros e mais semelhantes a Cristo e para avançar o seu plano eterno. E para cumprir tais propósitos, Deus quer nos usar para ajudar os outros. E Ele quer que as outras pessoas também nos ajudem. E é nesse sentido que nós vamos à noite para o último ponto, né?
Não é o último ponto, porque ainda tem a conclusão, mas a gente está caminhando já para o final aqui, para entendermos por que do sofrimento. Então fique bem claro que Deus nos molda. O sofrimento é para Ele nos moldar. E como diz os atletas, sem dor não há vencedor. Que Deus te abençoe e te dê entendimento para que a gente possa compreender cada dia a vontade de Deus e possamos dizer como o apóstolo Tiago: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A palavra perfeitos aqui vem do grego e significa maturidade. E não perfeição em si, mas maturidade. E que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Tá certo? É isso aí. Um dia abençoado. Né? Um Abacuque bem grande, bem apertado para todos vocês. Tchau, tchau.